Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o BCFF11, um fundo de fundos que bateu nos últimos dias aí a sua mínima histórica, acho que R$ 61,88. Eu vou comentar com vocês se esse fundo pode cair mais ainda. Eu já adianto que ao meu ver sim. E vou comentar por outro lado se ele tem perspectiva de subida de rendimentos e o gestor traz uma informação bem interessante para a gente. Bom, então vamos lá. Aqui no começo, então, a gente sempre vê a taxa de gestão 1,1 sobre o PL e a taxa de administração mais 0,15, então 1,25. É algo que muitos cotistas reclamam, pelo menos não a taxa de performance. Valor de mercado aqui, como eu disse para vocês, no fechamento do relatório era 63,29, mas caiu mais e pode ser que caia mais. Valor patrimonial 73,66. O último rendimento foi de 56 centavinhos. Aqui o gestor traz uma mensagem aos investidores e tem aqui toda a questão do cenário macroeconômico, internacional e nacional, sempre interessante ler. Ele pontua um pouco sobre o caso das Americanas, falando que isso impôs impactos negativos no mercado como um todo. Então todos os investidores ficaram mais receosos, seguraram um pouco seus investimentos e isso impactou na cadeia toda de fundos. Mas aqui ele traz uma informação interessante e boa para os seus cotistas, que o BCFF não possui exposição relevante, direta ou indireta, ao risco da companhia e seus principais credores. Então, quanto a isso, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Aqui ele comenta também que a taxa de juros segue em patamar elevado, mas mesmo assim os números de investidores continuam crescendo e superando a marca ali de 2 milhões de investidores, que é uma quantidade muito grande. A gente vê, se a gente observar no passado, 10 anos atrás, a gente tinha talvez menos de 100 mil. E ele comenta que tem sim uma grande janela de oportunidades na aquisição de FIIs a preços convidativos, o que eu concordo. E o que eu deixo aqui de racional para vocês estudarem é, dentre um mar de oportunidades muito grande, qual é o ativo que a gente tem que dar prioridade no aporte? Ao meu ver, ok? O ativo que tenha mais qualidade. Isso não quer dizer que é o ativo que vai pagar o maior dividendo, mas o ativo que tem maior qualidade, ele tende a cair menos e depois a subir mais. Então, e você tem menos chance de, enfim, tomar um default, ter uma vacância e não conseguir uma nova locação. Então, sempre foquem nisso, ok? Em um mar de oportunidades, foquem não no que está mais barato, mas no que tem mais qualidade. Aqui ele comenta sobre o desconto que o fundo sofre, então ele tem um desconto patrimonial de 14,1%, e se a gente observar o desconto duplo, porque dentro do portfólio do BCFF ele tem outros fundos que também estão com descontos, esse desconto duplo chega a quase 32%, e aqui ele coloca o potencial upside do fundo, né, se tudo convergir no futuro. Bom, por que eu tenho comentado que eu acho que o fundo pode cair ainda mais? A gente tem observado um movimento macro no mercado dos investidores batendo bastante nas cotas até essa cota chegar em um valor que o dividendo que o fundo paga seja de 1 até 1,2% ao mês. Depende do fundo, do setor do fundo, do risco do fundo. Mas a R$ 62,00 pagando 56 centavinhos, a gente ainda não tem 1%. Então pode ser que esse fundo ainda vale buscar os 59, 58, quem sabe. Novamente não é nenhum tipo de recomendação, nem de compra, nem de venda. Só estou aqui compartilhando com vocês os meus estudos para a gente evoluir junto, ganhar dinheiro junto. Aproveitando, se vocês estão gostando do meu conteúdo, peço que deixem like, se inscrevam no canal, isso ajuda demais. E eu criei um grupo do Telegram para a gente se ajudar, para a gente conversar. Tá aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Então aqui o fundo ele comenta que o seu resultado recorrente ele aumentou, e esse aumento é resultado de uma melhora do patamar na distribuição dos FIIs que compõem a carteira. Mais abaixo ele traz um pouquinho desse valor e ali a gente consegue ver se de fato o fundo tem possibilidade de aumentar o rendimento. Ele comenta aqui que as operações que ele está conseguindo fazer ganho de capital. Então, no segundo semestre, que ele conseguiu 3% da renda através de ganho de capital. Se a gente observar no passado, o fundo ele, dependia muito da sua renda, desse ganho de capital. Ele virou um pouco a carteira para mais uma renda recorrente, mas o ganho de capital sempre é importante. Ele conseguiu fazer um pouquinho,
Quem sabe ele consiga fazer mais, apesar de ser difícil, no primeiro semestre de 23, e isso daria um incremento no rendimento. Aqui a gente consegue observar o aumento do rendimento recorrente. Então, ele era 20 centavos, ele foi aumentando, e nesse primeiro semestre, nos 2 primeiros meses, ele está em 59 centavinhos, e ele está pagando 56. Então, aqui a gente pode ter, quem sabe, um aumento de rendimento no futuro, para uns 58, quem sabe. Comentando um pouquinho sobre os ativos do fundo. Então, aqui, na parte da carteira que ele tem CRI, FIT-CRI e CRI, é o maior dos últimos 4 anos, o maior percentual da carteira, que torna a carteira mais defensiva. A gente tem que analisar, obviamente, o risco desses FIIs e CRIs e desses CRIs, tendo em vista que a gente está entrando aí num cenário de crise, grandes empresas estão sofrendo. Então, a qualidade, que é o que eu sempre falo para vocês, a qualidade é muito importante. Lajes corporativas, ele tem essa exposição no Easy Tower, no RE Prime, ativo AAA, pagando um dividend yield interessante. Esse tipo de ativo no futuro, com o mercado no médio prazo, estabilizando, enfim, pode gerar um ganho de capital relevante. Aqui é o grande ponto de atenção do fundo, um ponto que muitos cotistas reclamam, que a gestão continua com dinheiro em caixa, 6%, é um valor relevante. Ele coloca aqui que ele está aguardando para uma situação, uma operação oportunística. E beleza, eu concordo. O gestor só poderia esclarecer um pouquinho para a gente qual é essa oportunidade que ele está esperando. Obviamente, ele não tem que contar tudo, porque, enfim, aí vai afetar a estratégia do fundo. Mas ele está aguardando o quê? Os fundos de papel se desvalorizarem mais, porque ele entende que o cenário está piorando, e aí ele vai comprar mais barato, ou ele vai tentar aguardar uma queda maior no setor de tijolo, fundos híbridos, ou ele vai tentar, enfim, ele podia trazer aqui para a gente um pouquinho do que ele está aguardando. Lembrando que, ao meu ver, a gente tem papel, novamente não é recomendação de compra nem de venda, fundos de papel muito descontados. Tem coisas com muita qualidade. Até vou citar para vocês, por exemplo, a gente tem CVBI, o MCCI, são fundos high grade, pagando IPCA mais 9, IPCA mais 10, dependendo da época que você pegou a cotação. Então é uma oportunidade muito interessante. O gestor não se interessa nisso porque ele quer mais tijolo, enfim, ele poderia trazer isso para a gente. Aqui ele comenta que o resultado recorrente foi de 59 centavinhos por cota, um aumento de 10% em relação ao mês anterior. Então, se esse aumento recorrente, ele comenta aqui que é pela recuperação da deflação e tudo mais, se mantiver, vejo, potencial não é guidance da gestão, eles não colocaram isso, sou eu falando aqui, através dos meus estudos, que tem aqui um potencial upside no rendimento. Bom, ele coloca aqui que ele está fazendo alguns desinvestimentos de posições, mesmo com prejuízo, para que o valor seja reinvestido em posições com maior potencial de retorno, tendo em vista o atual custo de oportunidade e visando o aumento da renda recorrente. Beleza, eu não sou extremista, tem cotista que não gosta de maneira alguma de fazer esse giro com prejuízo, entende que tem que segurar a posição pelo tempo que for, para depois, enfim, se desinvestir. Tudo bem, ele pode fazer esse desinvestimento com prejuízo, ele só poderia trazer mais detalhes para a gente, né? Qual foi a posição que ele desinvestiu, qual foi o prejuízo, no que ele está investindo. Pessoal, eu não estou falando mal do fundo, ok? São só pontos de atenção que a gente tem que sempre estar de olho, porque a gestão ela é uma prestadora de serviço para a gente. Então, a gente sempre tem que cobrar melhoras. O fundo é um bom fundo? O fundo tem ali um potencial, ganho tem, está muito descontado sim, mas tem pontos de atenção. E nesses pontos de atenção que a gente tem que cobrar, ok? Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, peço novamente o like, tá? Isso me ajuda muito, muito, muito. Estou trazendo vídeo aqui todos os dias para vocês, estou me esforçando bastante. E quem está no Telegram e pede vídeos, eu dou prioridade. Bom, aqui ele tem os principais investimentos da carteira, os segmentos de atuação. E por fim é isso, tem essa questão aqui do fundo
conseguir uma restituição do imposto de renda, mas a gente sabe que esse valor tem que ficar retido por 5 anos, que é o período que a Receita pode recorrer, e já acumula aqui 25 centavinhos por cota, que no futuro isso vai ser revertido para os cotistas. Pessoal, no mais é isso. São os mesmos pontos de atenção do fundo, basicamente, com possivelmente uma queda ainda da cotação do fundo para buscar esse patamar de 1% que o mercado tem feito em todos os fundos. Por outro lado, eu vejo um potencial de subida de rendimento, quem sabe ali para uns 58 centavinhos em breve. Tá certo? Se vocês gostaram do vídeo, então, peço que deixem like. É isso, até mais, um grande abraço.